O bilionário Pavel Durov, fundador e CEO do aplicativo de mensagens Telegram, foi preso ao desembarcar na França no último sábado. O russo foi detido quando descia do seu jato particular na pista do aeroporto de Le Bourget. A justiça considera que a ausência de moderação e cooperação com as autoridades em relação às ferramentas oferecidas pelo Telegram torna Durov cúmplice de tráfico de drogas, crimes contra crianças e também fraudes. Atualmente, o Telegram tem cerca de 700 milhões de usuários pelo mundo. A fortuna de Pavel Durov é estimada em 15 bilhões de dólares. A prisão do bilionário provocou novas tensões entre os governos de Paris e Moscou. No domingo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia exigiu acesso de seus diplomatas ao empresário. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Estamos iniciando aí mais uma semana juntos. Começamos então com essa notícia que saiu no último final de semana. O russo, então, Pavel Durov, fundador e CEO do aplicativo de mensagens Telegram. Ele que tem 39 anos, foi preso aí no último sábado na França. E, Ana, já saiu hoje uma informação que o presidente francês Emmanuel Macron afirmou nessa segunda-feira que a prisão ocorreu como parte de uma investigação judicial e que não foi uma decisão política, já dando uma justificativa aí para essa tensão entre os governos de Paris e Moscou com essa prisão do último sábado. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Silvio, mestre, Augusto. Muito boa noite para a nossa querida audiência, começando a semana aqui com a gente. Paula, uma notícia que chegou aqui nos Estados Unidos com muita preocupação. É claro que nós temos que aguardar as investigações, o que de fato está sendo investigado e o que pode ser mais um ataque à liberdade de expressão e à liberdade de comunicação. Então, essa hora a gente tem que aguardar esse desenrolar dessas investigações e mais notícias sobre essas investigações, porque parece que essa coisa que nós temos visto muito no Brasil, né? Não tem informação porque as investigações estão sob absoluto sigilo. Também acontece em outros países e com outros projetos de tiranetes, digamos assim. Então, ninguém sabe o que de fato está dentro dessa investigação, se é algum conteúdo que não foi excluído do Instagram, ou se é alguma diretriz da plataforma que não foi muito bem respeitada por algum ou alguns usuários. Então, nessa hora, a gente tem que ter prudência para aguardar essas investigações. O fato, Paula, é que de tudo isso que nós temos visto desde a pandemia, né, esse balão de ensaio que aconteceu na pandemia em relação à batida contra a liberdade de expressão, a liberdade do debate, do questionamento, tudo isso levanta suspeitas no mundo todo, né? Existe hoje no mundo um complexo industrial da censura, nós sabemos disso, na própria Declaração de Westminster, que a gente sempre comenta aqui, a qual eu fui uma das signatárias, mais de 150 pessoas, direita, esquerda, centro, todos muito preocupados com ele, exatamente com esse complexo industrial da censura. Havia essa preocupação de que o próximo, nas reuniões, comentávamos que havia essa preocupação dos próximos alvos serem exatamente os aplicativos de mensagem, como a gente já viu que acontece no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, essa notícia tem repercutido bastante, Paula. Inclusive, o candidato a presidente, que agora está apoiando o Donald Trump, o Robert Kennedy Jr., ele foi até o X e disse que a França acaba de prender Pavel Durov, fundador e CEO da plataforma criptografada e sem censura Telegram. A necessidade de proteger a liberdade de expressão nunca foi tão urgente. Então, existe essa preocupação, Paula, em relação ao que é de fato uma investigação séria ou se tudo isso é parte do hoje chamado complexo industrial da censura que ocorre no mundo todo.
Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a Ana pontuou bem, né? Preciso prudência, cautela aí para guardar as investigações em relação ao caso. Silvio, só para trazer que no mesmo dia em que o CEO foi preso na França, no último sábado, o Telegram emitiu aí uma nota oficial afirmando que Pavel Durov, então, não tem nada a esconder e ainda mais acrescentou que a plataforma cumpre a legislação da União Europeia e também ressaltou que essa moderação, aspas aqui, está em conformidade com os padrões da indústria e é aprimorada constantemente, fecho aspas aqui para um trecho dessa nota oficial que foi emitido pelo Telegram, que é uma plataforma que tem sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Boa noite. Paula, boa noite, querida Ana, boa noite, meu irmão Augusto, Piotr, parceiro, boa noite para você que começa a semana conosco. Eu acho que a Ana fez aí um sobrevoo sobre o caso com a prudência e com a cautela devida, porque devemos aguardar as investigações, os desdobramentos, não se sabe, inclusive, muito sobre a figura dele, mas também a necessidade urgente de se defender o fio da liberdade de expressão pelo mundo. Inclusive aqui no Brasil já chego lá. A Europa passou por um movimento recente à direita, com algumas eleições indicando um avanço conservador, sempre com pessoas ligadas à defesa da liberdade. E os Estados Unidos agora têm uma eleição que se avizinha, uma eleição com um candidato que tem essa plataforma, não à toa estava ao lado do Elon Musk, por exemplo, numa transmissão mundial, essa transmissão, o Elon Musk, que é o proprietário do X Twitter e um dos maiores defensores da liberdade nas redes sociais. E uma candidata que representa tudo aquilo que a agenda woke impõe sobre restrições, sobre o que pode ou não se pode falar, sobre uma cartilha do politicamente correto. E faço esse preâmbulo para chegar aqui no Brasil, porque o Brasil não vive uma situação diferente. No Brasil há uma caçada por parte desse consórcio de governo, de consórcio de governança, formado sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, a corte mais alta do país, e pelo Palácio do Planalto, juntos numa cruzada para tentar tutelar, amordaçar, censurar, esses são os verbos corretos, e não a tal da regulamentação das plataformas, que já são, isso sim, bem definidas e bem reguladas. Mas há uma tentativa de calar, de cercear, de dizer o que pode ou não pode ser dito. Nós estamos assistindo esse filme aqui no Brasil. E finalizo. No caso do Twitter X, tivemos um indicativo claro de para onde podemos caminhar no futuro. O Elon Musk mandou fechar o escritório dele, que empregava 40 pessoas em solo brasileiro, por medo de prisões, por medo de retaliações, já que os funcionários do X Twitter disseram simplesmente aquilo que é ilegal, aquilo que não está na lei, não se deve ser cumprido. Foi o único recado. E o Brasil, que tem o quarto país com o maior número de usuários, por exemplo, do Twitter no planeta, Estados Unidos, Japão, Índia, Brasil, o Brasil pode se juntar a uma lista com China, Rússia, Irã, Mianmar, Turcomenistão, Venezuela, Coreia do Norte.